Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do nosso programa Universo Holístico. Como sempre, trazendo aqui mais uma abertura de expansão de consciência, expansão de conhecimentos, tudo que possa agregar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, para que nós possamos levar a nossa vida de uma forma mais leve. E essa semana, particularmente, estamos passando por um momento bastante conturbado, né? Não só a nível de cidade, mas a nível de Brasil, a nível de estado, a nível mundial, né? Fatos, acontecimentos de ordem bastante tensas, né? Bastante pesadas, não tem como as pessoas não se envolverem, isso abala muito o emocional das pessoas. E nós, como vivemos num coletivo, não tem como não nos envolvermos nessas questões. Então a gente vai trazer esse assunto à tona hoje porque ele é importante sim, ser falado sim, ser esclarecido algumas questões sobre medo, sobre pânico, sobre influências negativas que permeiam todo esse meio e que afetam diretamente nós, nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. E como a gente pode amenizar isso de alguma maneira, levando isso para o nosso universo holístico, dentro das nossas práticas, como isso pode ser amenizado, como isso pode ser tratado de uma maneira mais leve. E para isso hoje eu trouxe, como sempre, uma pessoa muito especial. Para mim é uma pessoa extremamente especial, uma colega de trabalho de muito tempo, agora colega terapeuta, muito amiga. E ela tem muito conhecimento, além de ser uma pessoa extremamente carismática na cidade, quem conhece sabe muito bem do que eu estou falando. Adri, por favor, te apresente para os nossos telespectadores. Vamos lá? Tá, obrigada. A palavra é tua. Querida, obrigada mesmo por estar aqui, obrigada pelas tuas palavras. Gratidão é toda minha. E é uma alegria estar aqui contigo. E eu sou Adriana Danielon, professora aposentada e hoje terapeuta holística, né, vibracional, consteladora sistêmica. E é uma honra estar aqui dividindo esse espaço contigo, podendo a gente junto também colocar um pouco da nossa vivência, né, da nossa caminhada, mas ao mesmo tempo do nosso aprendizado, né? Principalmente, né? E como se aprende, né? E muito. Então, como se aprende. E nós como professoras, né, a gente não deixa de ser o eterno aprendiz. Então, exato. A cada momento, estando aqui também é um aprendizado, né? Um aprendizado de vida e esse tema que você trouxe é bem interessante, né, da gente observar. Sim. Não só como educador, mas como terapeuta, mas como mãe, né, como também responsável pela formação também de pessoas que convivem com a gente, né? Exato. E foi bem importante, nós conversamos sobre isso na semana, da importância de trazer isso, porque o que a gente tem observado, né? Tanto tu nos teus atendimentos, eu nos meus e nas minhas convivências diárias, foram situações que ocorreram, acho que não precisamos pontuá-las aqui, né? Mas situações de extrema crueldade, né? É muito grave tudo isso que acontece. Nós não podemos normalizar isso, nós não podemos considerar isso uma situação corriqueira, banal, não pode ser visto dessa maneira, mas ao mesmo tempo nós temos que ter um cuidado muito grande para não nos envolvermos nessa energia, porque isso baixa a nossa frequência, a nossa vibração, baixa tudo de bom que nós temos, isso vai, né? E o que eu observei muito essa semana? As pessoas estão eu vou usar um termo pesado aqui, as pessoas estão enlouquecidas com isso, né? A mídia tá aí bombardeando um monte de coisa que a gente sabe que não tem fundamento nenhum, que é para ganhar ibope, audiência, enfim, mas o quanto isso está afetando o comportamento das pessoas, o quanto as pessoas estão se deixando abater, influenciar por causa dessas questões. E vamos falar da nossa profissão, antes de terapeutas, como professoras, olhar para as nossas crianças e os nossos adolescentes nessa questão. Como é que tu está vendo isso tudo, Adri, nas tuas práticas diárias?
E isso que tu falou é bem interessante, porque em primeiro lugar a gente precisa definir o que é esse campo, né? O nosso campo é um campo, as pessoas costumam dizer, a gente é esponja, é isso, mas na verdade, quando eu digo que eu sou esponja, eu não estou me reconhecendo dentro do meu potencial. Então a gente é um campo atrator. Aquilo que eu vibro, aquilo que eu penso, aquilo que eu emano, vai chegar mais. E a gente ainda tem, os meios de comunicação são maravilhosos, e eles vêm com esse objetivo. Só que muitas vezes a gente utiliza isso para, de certa forma, só acessar aquilo que não é contribuição, que não vai ser contribuição. E aí fica desafiador, né? Então, dentro das terapias holísticas, dentro dessa questão do atendimento em si, o que a gente vê realmente quem está impactado mais são as crianças. Porque o frenesi, a dificuldade dos pais de entenderem que se eu sou responsável por uma criança, se eu sou responsável pelos meus filhos, se o professor é responsável pela criança, o primeiro passo é eu entender que eu sou adulto. Então, tomar a rédea das situações. Não sei se tu concorda com Totalmente. Isso, né? Sim. E é uma frasezinha que a gente estava comentando agora, né? Dentro da Cabala, tem algumas interpretações na Bíblia mesmo, em Jeremias, Mateus, e eu vou só resumir a interpretação dessa frase que eu acho muito interessante, né? Dar carne aos adultos maduros e leite às crianças. Então, que é a questão do conhecimento. O que está sendo deixado de lado, né, nas crianças, em grupos de WhatsApp. Hoje mesmo a gente eu não fico me detendo em assuntos, em reportagens, mas a gente também precisa estar a par do que está acontecendo, até para poder argumentar muitas vezes com as pessoas que chegam pra gente. E o grau de ansiedade, que nem tu falasse, né, é muito grande. Então as pessoas esquecem de colocar esses filtros para as crianças, porque para a criança ela vai ter uma interpretação imaginária. Então, o que eu estou entregando para o meu filho? O que eu estou passando? Qual a maneira que eu estou colocando? Ou eu estou falando de forma tão aberta que a criança acaba se envolvendo. Não, mas ele está acostumado, ele sabe. Eu falo para ele normal, como se falasse com adulto. Não é assim que as coisas funcionam, né, Carla? Pior ainda na minha maneira de ver essa questão, é assim, fala em casa, ele tá acostumado a ouvir, ok. Mas para mim o pior disso tudo é essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes estarem manipulando toda essa mídia, porque tá tudo muito ao alcance deles com muita facilidade, vendo qualquer coisa de qualquer jeito, sem nenhum tipo de, o que é que tu está olhando? Vamos sentar junto e vamos ver isso? Não, tá solto. Então, o que acontece? A gente, às vezes, tem que fazer o papel de pai e mãe, muitas vezes. A gente faz isso, né? Verdade. A gente faz. Porque eles se perdem muito. Então, a gente vê muita informação distorcida, muita coisa que está causando, literalmente, pavor em muitas, né? Não só nas crianças, mas adultos também. Então, a questão do passar o filtro em tudo isso, né? Estar no controle, né? Estar no controle da situação, de saber quem que é o responsável, né? O poder de autorresponsabilidade teu, enquanto adulto, né? Exato. E o poder de entendimento de uma formação equivocada que chega do outro lado, né? Numa criança, num jovem, né? E a gente, dentro das terapias holísticas, o quanto o conhecimento dentro desse espaço, ele é fundamental. O conhecimento, o autoconhecimento, o se permitir entender o que é receber e o que é o dar, né? Esse equilíbrio dos dois hemisférios do nosso campo, não só mental, porque dentro da terapia holística a gente trabalha mais o coração, né? Total. Que é o nosso trono, né, de poder, e a mente e a consciência é, na verdade, o nosso sacerdote. Enquanto muitas vezes acontece o contrário. Nem sempre a gente está conectado com isso. Então, saber que o nosso amor, o amor fundamental, o amor incondicional é fundamental nessa hora. Então, olhar para aquela criança que está fragilizada e olhar para mim também que estou fragilizada, né? Então, esse é o primeiro espaço. Então, e esse nível de consciência que a gente estava comentando antes, o nível de consciência, quando a gente não está por conta, a gente está no piloto automático, né? E aí, se aquilo que eu tô sentindo não tá de acordo com o meu campo, né, as minhas crenças, meu código de crenças, o meu caminho de crenças, eu vou pro controle ou pro vitimismo. E aí a gente se perde. Total. Porque o controle só é importante quando eu tenho consciência do que é realmente que é necessário, né, ou ser observado naquele momento. Exatamente. E o vitimismo nos fragiliza de uma maneira que a gente se sente, muitas vezes, até no espaço de criança, né? Sim. Volta a nossa criança interior lá, com os medos, as inseguranças, tudo que estava lá atrás que muitas vezes não foi curado, né? Isso é bem pontual, né? Foi a partir do momento que aconteceu tal situação, aquela tragédia que aconteceu, né? Que a gente sabe muito bem.
Isso tocou muitas pessoas, ok. Só que como é que eu percebo isso tudo? O que é que eu posso fazer em relação a isso? O que é que eu posso fazer que vai me trazer um pouco mais de leveza e tranquilidade? Eu ouvi essa semana o seguinte comentário: mas tu não te importa? Tu tá insensível? Disse, gente, não, eu não tô insensível, eu me importo. Eu me coloco no lugar daquele pai, daquela mãe, eu me coloco no lugar de todos, porém, o que é que vai adiantar eu ficar ali potencializando a questão? O que é que vai adiantar eu ficar colocando força, replicando, trazendo mais disso, mais disso, mais disso? O que é que isso vai trazer para mim e o que é que isso vai trazer para quem está perto de mim? Não resolve tu investigar a vida das pessoas envolvidas. Eu acho que a gente tem que olhar para nossa postura, né? O que essa questão impactante nos traz de realidade, né? O que eu posso fazer? Eu vou melhorar a qualidade de vida com a minha família, eu vou estar mais presente, eu vou enviar luz para essas famílias, para essas pessoas envolvidas também, né? Orar e vigiar, para que eu não entre nesse desespero, nesse frenesi, nessa ansiedade que está gerando também outros movimentos, né? Às vezes até de forma, né, que a gente pode muitas vezes observar de pessoas que querem realmente se aproveitar disso, né? Sim, tem muito. E tá tudo certo. Então, cada um tem o seu nível de consciência para interpretar, ok, o que eu posso fazer dentro disso? Eu vou melhorar a minha capacidade de olhar o mundo, a minha capacidade de entender qual é a realidade, em que momento eu também posso impactar mais a minha família, as pessoas que eu convivo, sem julgamento, sem crença, sem ponto de vista, né? E deixar com que as coisas aconteçam conforme elas têm que acontecer, né? Como o que tiver que ser feito, as pessoas envolvidas punidas, mas que a gente não torne a nossa autopunição um flagelo interno. Exatamente. Né? Sim. E muitas vezes a gente começa a se autoflagelar de uma maneira como se a gente se sentisse responsável. E a gente de novo está separado, né? Se sente separado do Deus que a gente acredita. Então, é entender que movimento eu posso fazer. E tem uma fala que a gente tinha comentado na semana passada também, quando a gente estava conversando, que quando aconteceu essa situação, eu no mesmo dia atendi uma mãe e ela me disse que a vontade que ela tinha era de ir para casa correndo e abraçar as filhas. É isso. Faça isso. É isso. É isso. É pensar naquele momento o que eu posso fazer enquanto mãe, enquanto ser humano. Exatamente. Né? Orar, né? Emanar luz, proteção para ambas as situações. Porque senão eu entro de novo no mundo que classifica as pessoas, né? Se eu classifico isso, ok, ó, nesse momento, no momento de muita dor, eu classifico. Mas que eu volte à minha consciência e eu entenda que se eu classifico aqui, eu classifico muito na vida. Eu separo, ou é o bem ou é o mal. Não existe. Nós temos dentro de nós essa dualidade. A dualidade faz parte de todos. Então, né, Carla? Todos. Dentro dessa dualidade, eu acho que também isso impacta também a nossa realidade, né? Sim, com toda certeza. E uma coisa também que me chama bastante atenção é justamente essa questão do julgamento. O julgamento é inerente a nós. Nós julgamos o tempo todo. Só que o que é que faz a diferença? Opa, peraí. O que é que eu estou julgando essa pessoa? Eu não estou defendendo, em hipótese alguma, porque tem coisa que não há defesa. Não há defesa. Ponto. Simples assim. Mas não é olhar o outro, a atitude do outro, ele fez tal situação, eu ficar ali acusando, culpando, julgando, isso não vai chegar nada lá. Não chega nada lá. Porque o que as pessoas querem é chegar e atingir ali. Mas não vai chegar lá, vai vir pra mim isso tudo, e aí vai eu tô voltar. potencializando um ato, né? Um ato cruel. Exato. Quando eu foco isso, quando eu troco a polaridade do sentimento, eu tô deixando de lado de olhar e emanar luz, amor, paz, prece e oração para quem precisa. E aí eu alimento essa energia. Exatamente. Né? Alimento de forma até muitas vezes que isso impacta e acaba atraindo pra gente também, né? E como a gente tá no mundo, eu digo assim, ó, é uma correria. Tu passa literalmente o dia inteiro, tu tá correndo atrás, às vezes tu nem sabe do que, mas tu tá correndo atrás. É horário aqui, é cumprir, ok.
Isso faz parte da vida da gente. Mas o quanto a gente para e a gente consegue olhar para dentro da gente e, gente, isso aqui não tá legal comigo. Esse movimento de se analisar, de se olhar, e justamente essa questão, um pouco mais de amorosidade, um pouco mais de generosidade, um pouco menos de julgamento, um pouco menos de acusação. E eu conversando a semana passada, nós gravamos um programa muito interessante aqui, ele foi bem impactante, e foi trazido justamente essas questões, sabe? Do olhar para si, do parar um pouco de acusar a outra pessoa e cuidar um pouco mais da gente nesse contexto todo. Porque a gente está inserido nesse meio e a gente não para mais para se olhar. Fica um falatório mental interno muito grande. E aí tu te desconecta do mundo, da realidade, da essência, da natureza, tu vai te afastando disso. A gente vai ter diferença, a gente veio para experienciar isso, né? A gente, Deus não vai nos dar a paciência que a gente quer, vai nos dar situações pra gente enfrentar. Pra enfrentar a paciência, né? Exato. Ele não vai nos sair de uma inverdade, de uma mentira, não, ele vai nos dar situações para que a gente saia da mentira e diga a verdade. Sim. E a mesma coisa a generosidade. E essa generosidade começa de dentro pra fora. Começa em mim, né? Tem uma música muito linda, né? Tem. Tudo começa em mim, né? Tudo. E é daqui pra fora. E a gente, de repente, desse momento pra frente, a gente começa a olhar o mundo de uma forma diferente, né? Dentro do xamanismo, ele faz isso, esse resgate ao interno, né? Ao me conectar com a terra, a eu me conectar com a natureza de forma que eu entenda que eu faço parte dela. Eu não vou lá só para visitar, para fazer uma trilha, não, faz parte. Faz parte. Né? E como isso faz falta na vida da gente, né? Voltar a essa reconexão daquilo que a gente é, em essência. Nós somos isso. E como é que tu enxerga essa questão do medo que está permeando tudo isso agora? Porque a gente tá, literalmente a gente tá num contexto onde o medo tomou conta. Eu vejo o medo por dois vieses. O primeiro, ele é bom a partir do momento que me dá uma certa prudência. Não, eu não vou abusar de tal, né? Eu vou me preservar. Aquele medo que eu sinto evita que eu me meta em situações de enrascada ou coisa do tipo, né? Evita que eu cause algum problema. Mas, ao mesmo tempo, se eu deixar tomar conta de mim, eu me bloqueio totalmente. Como a pessoa pode administrar isso? Dentro das práticas terapêuticas, que é o nosso foco aqui. Como? De que forma? O medo, ele é um mecanismo de sobrevivência, né? Nos faz justamente tudo isso que tu disse, nos faz ter entendimento e clareza que eu não posso me colocar em risco, né? Mas o primeiro passo é se permitir receber, eu reconhecer que esse medo, ele não é maior que eu, né? Não é maior que a gente, não é maior que a nossa situação. Nós somos um ser único, completo, perfeito, imagem e semelhança de Deus, a gente sabe disso, com o poder imenso de manifestar o que a gente quiser. Com amor incondicional, com paz, mas vivendo uma experiência terrena. Então, esse é o entendimento que eu tenho que ter da experiência terrena e do medo. Mas ele não pode me dominar. Ele não é um mecanismo de domínio, né? Ele é um mecanismo de entendimento, de clareza da vida. Então, as terapias holísticas, elas vão, na verdade, através de várias técnicas, né? Mas o mais importante é que o terapeuta, né, possa receber essa pessoa e colocar para ela o quanto esse medo representa para ela e o quanto ele também não representa nada, né? Porque ele também é ilusão. Ilusório. Ele é ilusório. Muitas vezes, sim. Então, trabalhar esse sentimento dela olhar, de abrir isso, esmiuçar e se permitir receber, né? Primeiro passo é se permitir receber, olhar o lado positivo de tudo na vida que sempre tem, utilizar os mecanismos de gratidão, né? Agradecer o que eu já tenho, que seja a ponta da unha, né? Que seja qualquer coisa. Então, o medo, ele é um nível de consciência, né? A gente sabe disso também, o nível de consciência em hertz, ele é medido, né? Ele é uma frequência extremamente baixa, baixíssima, né? Baixíssima, né? Se a gente pudesse hoje classificar a média do planeta Terra, é uma média de abaixo de 200 Hz, que a pessoa está na sobrevivência, no esforço, e toda vez que a gente se esforça não é a gente. Então, se permitir receber, não ter vergonha de reconhecer que nesse momento eu não dou conta,
E aí eu peço ajuda. Pede ajuda. E aí eu vou através desse processo, né? Nós, enquanto terapeutas, a gente sabe, a gente pode utilizar o reiki, as terapias convencionais também, as barras de axis, que é maravilhoso, né? Porque trabalha esse campo mental, é como se tivesse realmente tira esse bloqueio e acessa a calma, a leveza, a clareza, porque muitas vezes o medo é essa ilusão e ele é uma ilusão criada. Então eu potencializo isso como um mecanismo de não me colocar no mundo, né? E o desafio tá aí, a gente olhar que nós somos maiores que o medo. E quando a gente olha para isso, a gente tira e desmistifica esse eu sabotador que muitas vezes fica maior que a gente, né? Com certeza. Então eu saio desse nível de consciência do controle, do vitimismo e eu entro na intenção e na entrega, né? Saber olhar para isso, de repente olhar para tudo isso de forma amorosa, cuidando também a questão da respiração, quanto é importante eu ter um tempinho, um sadhana, um momento de oração, orar e vigiar. E hoje a Tânia Bailard, né, tava falando, orar e vigiar, né? Para um pouco e observa. E observa, né? Não adianta a gente se desesperar, né? Não. Ah, porque vai acontecer. Não vai se eu tiver consciência de onde eu estou e como eu estou. Quando eu tenho consciência, pé no chão, as coisas vão clareando, vai decantando aqueles sentimentos, aquelas emoções que são, né, de uma frequência que nos acessa realmente esse condicionamento que é o medo, né? Extremamente baixo, né? E que eu digo, é paralisante, é total paralisante. E me chama a atenção também, eu permeio muitos caminhos durante o dia, a pessoa foge, eu digo assim que é uma fuga mesmo, né? É uma fuga. Tem gente que vai dizer, essa maluca aí é contra. Não sou contra. Mas eu tenho um certo receio com a questão assim, ó, de pra tudo eu vou buscar uma medicação. Eu ouvi isso essa semana. Eu tô enlouquecendo, eu vou no médico e eu vou pedir pra ele me aumentar a dose, porque eu não tô dando conta. De novo eu tô transferindo, né? E aí entra na autorresponsabilidade. Estou transferindo por um medicamento a responsabilidade de uma cura. Que eu posso resolver isso, mas eu tenho que me dar a permissão, a aceitação de que há algo além que foge desse convencional. E por que não? Aí que eu perguntei esses dias para uma moça que eu atendi, o que de pior pode acontecer se tu for até o fim desse processo? O que de pior pode acontecer? O máximo que vai acontecer, tu vai te conhecer e tu vai mudar a tua forma de conduzir a tua vida como tu fez até hoje, né? E por que não se permitir isso? E aí a gente entra naquele espaço, não, isso eu já fiz, não, isso eu já sei, isso não deu certo. Mas será que é porque eu não dei a devida atenção? Com certeza. E aí então o mecanismo do medicamento, ele é importante, o medicamento ele, né, pode nos ajudar, mas ele não pode ser uma muleta. Não, né? pode. Né? Então eu tenho alternativas, eu posso fazer um processo respiratório, uma atividade física, cuidar minha alimentação, um óleo essencial, um fitoenergético, um fitoterápico. A gama é muito grande, então tá aí à disposição, né? Mas é aquela coisa do imediatismo, mas é o imediatismo que te engessa, que não te permite enxergar nada além daquilo ali. Eu me anestesio e não vejo mais nada, mas a coisa continua. E esse sistema de crenças que a gente vive é um sistema que está sendo cada vez mais implantado coisas que sejam substitutas, né? A autorresponsabilidade, a consciência plena, a paz interior. Então eu tenho que olhar para tudo, eu tenho tudo dentro de mim, eu sou capaz, né? Eu consigo. E aí eu dou o primeiro passo justamente dentro disso, né? Desse caminho de observação, de autocuidado, de perceber, de saber que mesmo que eu possa ter feito tenho usado tal coisa, mas não deu certo. Mas será que eu usei certo? Será que eu fiz direitinho? Será que eu me permiti naquele momento ficar 5 minutos respirando? Então é todo um processo de presença, que nem uma meditação que tem muito na internet, que é a meditação guiada, mas é uma meditação que tu faz ao ar livre, numa caminhada, observando como se tu tivesse chego num planeta novo, e cada situação tu vai olhando. Uma árvore, tu vai dando os nomes, mesmo que tu já conheça, né? Tu vai tomando consciência desse mundo que muitas vezes a gente não ergue a cabeça mais. A gente não olha pra mais né? nada, E eu me né? incluo também muitas vezes, porque às vezes a gente tá aqui, né? É o automático, né? Tu entra no automático. Ergue a cabeça, olha pra cima, olha no olho das pessoas, né? É fácil julgar, sim, é fácil. Muito fácil. Porque quando eu julgo, eu entrego, eu não quero mais olhar para aquilo. Exato. Né? E aí, dentro disso, eu me julgo também. E aí a gente é mais cruel com a gente, né?
muito mais cruel com a gente do que com do que com o outro, né? E esse propósito nosso, né? A gente é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. E a gente acha que a gente é. Todos somos, né? Todos, mesmo quem negue. A gente é. Mas isso. ainda a gente tem esse sistema de crenças, achando que a gente consegue, né, salvar, né? Não. Em primeiro lugar, a gente precisa observar o que eu tô falando, o que eu tô pensando, o que eu tô analisando, o que eu tô criticando em mim. E aí eu me estendo, né? Porque a gente pensa que, se eu critico o outro, eu me critico mais. Às vezes nem tanto, né? Às vezes é mais fácil criticar o outro, porque daí eu não preciso olhar pra mim, né? Não, é a transferência, né? É a transferência. Então, todo o processo de terapia holística é bem isso, é olhar o ser humano como um todo, para que dentro disso eu possa trabalhar se é a informação do sistema, se é a informação física, se é a informação de campos energéticos. É tudo, é avaliar o ser, medir ele, né? Porque a gente pode medir dentro do campo vibracional com a radiestesia. E aí tu abre esse espaço para reconhecer também o que está escondido, né? E aí é como se fosse um degrauzinho de cada vez, né, Carla? Que eu acho que tu também trabalhas assim, né? Sim, é a permissão, né? É isso sempre eu digo, te dê permissão para abrir o teu campo, para entender e para ver que existe outras possibilidades, sim, e como isso pode ser feito de uma maneira mais leve, mais tranquila para todos, né? Adri, infelizmente o nosso tempo tá chegando no fim, como sempre, quando o papo rola solto e é bom, a gente vê, o tempo já passou, já foi. Mas eu quero já vou te convidar aqui também para estar aqui comigo numa próxima, porque nós temos muito para trazer, e eu acredito que o mundo esteja carente de muita informação nessa área. Por mais que esteja o campo aberto para muita coisa, mas ainda tem muito a ser desmistificado, a ser desvelado, e para que as pessoas possam realmente abrir o horizonte e poder se permitir. E confiar, né? E confiar que existem outras possibilidades de uma melhora, de um crescimento, de um autoconhecimento. Então, hoje fica o meu agradecimento aqui de todo o coração. Tu pode ter certeza que a tua presença aqui foi extremamente enriquecedora, como sempre é enriquecedora, onde quer que tu vá. Somos aprendizes, né? Continuamos sendo. Muito obrigada pela tua disponibilidade. E eu te agradeço, assim, de todo o coração. Tá convidada para uma próxima. Intimada, não convidada. Muito obrigada. E eu fico feliz de estar aqui com você, porque eu sei a luz que você é. A reciprocidade é a mesma, a gente sabe disso muito bem. Querida, amada. Então, gente, eu vou encerrar por aqui hoje e convido vocês, assim que o programa estiver editado, nós vamos publicar nas nossas redes sociais e eu convido vocês, acompanhem e se permitam, como eu sempre digo, se permitam. O que de pior pode acontecer? Talvez uma boa melhora. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a todos e eu desejo de coração que estejam todos muito bem. E até a próxima edição.